Muito boa noite, começa aqui o Sports Insight, no seu LinkedIn, na Escola D360, no Orkut, no Twitch. Já vamos ter um tutorial do raios é o Twitch. Enquanto isso, a gente tem um som de balada também dos nossos queridos participantes, diretamente de Bragança Paulista. E hoje é um programa internacional, porque temos Bragança Paulista, que é internacional, temos Boca Raton, e temos Fernando Fleury, não sei se era Moca, Ipiranga, onde é. Onde você anda? Aliás, ninguém anda em lugar nenhum. Aliás, quer dizer, deveria não andar, mas é uma outra história. Fernando Fleury, boa noite. Onde você está? Eu tô no Morumbi, eu não ando, eu tô em casa. É mesmo? Estamos pertinho. É lógico, você tinha que estar no Morumbi. Eu devia estar em Perdizes, Água Branca, mas enfim, Pompeia, mas estamos lá de coração. Ô, Fernando Fleury, apresente quem está aqui. André Acari, Ricardo Dias, sempre lembrando que eu adoraria ser vice-presidente da Lavoura Comunicação, não consigo ser, sou no máximo dono, mas aqui a gente tem vice-presidente, sempre gostei de vice-presidente para a América Latina, VP, eu acho demais, cara, os nossos convidados são sempre ótimos, tirando você, Fernando Fleury. Como sempre, a gente mantém as nossas tradições, né, Mauro? Uhum. Tradição de 6 programas, mas tudo bem, mas vai. Tradições de 6 programas, hoje a gente traz convidados bem legais, de mundos distintos, né? Mas a gente traz Ricardo Dias e André Acares, o André que é CEO da Fúria hoje, né? Jogador, campeão mundial de pôquer. O André, não sei se ele foi o primeiro, um dos primeiros, mas acho que foi o primeiro bracelete do PokerStar aqui pro Brasil, né? E o Ricardo Dias, vou pedir para os dois se apresentarem também. O Ricardo Dias, que é VP de marketing da Ambev, né? Só isso que ele faz aqui hoje no Brasil, detém só quase todas as marcas de cerveja, não só cerveja, obviamente, mas é o que nos interessa mais atualmente aqui nessa quarentena, né? Que é o que nos resta. Então, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, a gente aqui faz uma brincadeira, vou pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, e especialmente também contar alguma coisa inusitada da vida de vocês. Né? E quando eu digo inusitado, eu peço algo inusitado. Por exemplo, nas minhas aulas, a coisa mais inusitada que até hoje um aluno comentou foi que ele fez algo que nem Mauro faz e nunca fez. Né? Ele, por exemplo, ele fazia... ele comentava filme pornô pro jornal da cidade dele no interior. Né? Esse eu ainda não fiz. Então vou pedir para que vocês... Vou pedir para o André, já que ele está mais longe, comece, Ricardo, se você permitir. Claro. Bom, prazer imenso, Ricardo, Fleury. Fleury já é meu amigo de longa data, já, Mauro também, sou fã, acompanho direto. Bom, prazerzão estar aqui com vocês. Eu me chamo André Acari, sou jogador profissional de pôquer há 18 anos, já 17 anos. Comecei jogando pôquer nos limites mais baixos possíveis, assim, pôquer gratuito praticamente, fui crescendo minha carreira, até que chegou em 2011 eu fui campeão mundial de pôquer, não fui o primeiro brasileiro, fui o segundo brasileiro a ser campeão mundial de pôquer. Daí para frente já são um total de 6 campeões mundiais no Brasil, então o Brasil evoluiu bastante, a gente está dando trabalho no mundo inteiro. Sempre fui, na minha carreira no pôquer, sempre tive o tesão, a vontade de ser empreendedor, sempre gostei de empreender. Durante o meu período de pôquer muito ativo, eu empreendi em várias atividades dentro do pôquer, então montando portal de notícias, grupo de mídia, solução de pagamento e por aí vai. E aí, há 3 anos e meio atrás, eu recebi as minhas primeiras propostas para investir no mundo dos esportes, dos esportes eletrônicos, sendo completamente newba nessa história, não tinha nenhum conhecimento, mas eu sou fuçador, né? Eu gosto muito, tenho muito tesão de estudar, assim, muita vontade de aprender coisa, e caí de cabeça no negócio, entendi bastante, aprendi bastante, e hoje eu sou um dos sócios e CEO também, co-CEO junto com o Jaime Pada, da Fúria Esportes, que, sem falsa modéstia, é a maior organização de esportes hoje da América Latina, e tem atividade no Brasil, atividade aqui nos Estados Unidos também, onde eu tomo conta junto com o Jaime do escritório. A gente está em 8 tipos de esporte diferentes, 32 streamers estão chegando dentro da Fúria, tem 1000 coisas, a gente tem rapper aqui dentro, tem o movimento cultural, tem o trabalho social, é muito grande, tem 102 funcionários hoje a Fúria, então é uma operação bem legal, nem compara ao tamanho da operação do nosso próximo convidado, né? mas é uma operação saudável também, e bacana de se fazer. A respeito de fatos inusitados,
eu não tenho nenhuma conexão com filmes pornôs, mesmo porque não possuo os pré-requisitos para tal. Eu acho que não é problema, quer dizer, também não vamos ir por esse caminho, né, Fleury? Mas... Hoje em dia também com Photoshop tudo se resolve, né? Mas, cara, eu tenho muita história bacana derivada do poker, né? Eu fui campeão mundial em 2011 em Las Vegas, mas o meu título mais importante foi o título em 2006, já fevereiro de 2006, que foi onde eu estava devendo meu apartamento para o banco, estava todo ferrado de dinheiro, estava cheio de dívida, que nem 99% dos brasileiros, e aí eu jogava muito baratinho o poker, né, e de repente eu joguei um torneio que era um torneio satélite para você poder jogar um torneio maior. No poker tem muito disso, né, você joga um torneio pequeno para você ganhar vaga para jogar um grande. Tipo os qualifiers aí do tênis e tudo mais. E aí eu joguei esse pequenininho aqui lá em São Paulo, ganhei a vaga para ir jogar o do Uruguai, e cheguei no Uruguai com um monte de monstro lá, e ganhei o evento, e aí foi uma premiação de $100 mil, $100 e poucos mil, muito menor do que a do bracelete do Mundial, mas foi a premiação que eu peguei o avião, peguei o saco de dinheiro, fui até o banco e falei, ó, chupa, quita essa porra logo, quero mais saber dessa merda. Que tem um apartamento, inteligentemente não foi feito financeiramente, né? Dá pra fazer coisas mais inteligentes, mas o desespero era tão grande que eu queria me ver livre daquela merda. E foi uma história bacana do começo da minha carreira. Mas é isso aí, obrigadão pelo convite, estar com vocês, vai ser um papo legal. Legal, bem-vindo. Obrigado. Ricardo, agora tá com você. Vamos lá, tentar trazer um pouco de emoção para essa conversa aqui. É uma honra estar com todos vocês. É uma conversa inusitada para mim, para falar em algo inusitado. A conversa já é uma conversa inusitada, não é um mundo que eu transito com frequência, apesar de ser um amante à distância do esporte como um todo, do entretenimento. Como você mesmo disse, eu passo o meu dia tentando construir marca e ter um ponto de vista, uma voz na cultura aqui no Brasil. Eu, como você já disse, eu trabalho na Ambev, eu estou na Ambev há 20 anos, eu comecei minha carreira lá, e talvez o fato inusitado ao meu respeito é justamente sobre a minha carreira, porque eu, apesar de ser brasileiro e morar aqui no Brasil agora, dos 20, eu passei 15 fora do Brasil. Quando a Ambev começou essa expansão internacional, eu fui parte de um grupo que acabou saindo do Brasil para conquistar o mundo, e eu, em 2004, me mudei para Londres, morei em Londres, depois, em 2006, me mudei para Toronto, no Canadá, morei 2 anos lá, e depois, em 2008, a gente começou a abrir a China. Eu me mudei para a China, fiquei 6 anos morando em Xangai, inclusive tive minha primeira filha na China, então eu tive uma filha na China e depois eu mudei para Nova York, fiquei 3 anos em Nova York, tive uma filha em Nova York, eu brinco que daqui a 20 anos aqui em casa vai ter uma guerra fria, ela já está disputando o poder aqui em casa, uma chinesa, uma americana, e depois eu acabei me mudando para o México, ou seja, fui de país em país, e finalmente, há 1 ano e meio atrás, eu voltei para o Brasil, depois de ter dado essa volta ao mundo, e estou super feliz aqui, um país cheio de talento, cheio de oportunidade, ou seja, eu estou no lugar certo, na hora certa, e muito feliz de estar de volta, mas trazendo essa bagagem de muitos anos fora do Brasil. Acho que a história inusitada ele já falou, não é agora, mas é no futuro, de fato, entre a chinesa e a norte-americana. E vem cá, fala mandarim, Ricardo? Você, ela... Eu brinco que eu aprendi uma palavra por ano. Eu fiquei 6 anos, faz as contas. Eu também, eu acho que nem eles. Eu acho isso é brilhante dos chineses e dos alemães. Nem eles sabem falar chinês nem alemão pela dificuldade. Eles inventam e eles conseguem dominar o mundo. Fernando Fleury, vamos agora tentar falar sério o que é difícil com o André Acari, com o Ricardo disse. Mas antes de você começar o papo, André, a gente falou um pouquinho fora do ar. Que porra é Twitch? Twitch? Isso. Cara, Twitch é uma plataforma, a maior plataforma de streaming do mundo, né? Uma plataforma onde qualquer pessoa ou marca, pessoa física ou pessoa jurídica, ela tem o direito de criar o canal dela e ser a sua própria Rede Globo, a sua própria Rede Record, o seu próprio esporte interativo, seja lá qual for. Você cria, você faz a sua linha de programação, você entra ao vivo e você é servido de dezenas e dezenas de ferramentas para você não só servir o seu público de um jeito diferente do que a TV tradicional faz, como também o seu público interagir com você de uma forma completamente diferente do que a gente faz hoje quando a gente assiste a TV. E é uma plataforma assim que mudou o tipo de
forma de assistir conteúdo no mundo, eu acho. Ela faz um sucesso muito grande, é uma plataforma que abrange todos os jogos. Ela começou como uma plataforma de jogos, né, de games, e hoje em dia ela expandiu muito mais. Hoje em dia, boa parte das categorias mais consumidas do Twitch é de just chatting, que é as pessoas só conversando e trocando ideia, batendo papo, ninguém tá jogando nada. E uma outra área gigantesca é a área de esportes tradicionais, transmissões de grandes eventos. NFL assinou contrato com eles agora para passar uma vez por semana jogos dentro do canal da plataforma. Campeonatos europeus também de futebol estão sendo transmitidos dentro da plataforma. E está crescendo demais, assim. Tem tudo que você pode... Tudo aquilo que a gente via na TV tradicional, hoje dentro do mundo do Twitch existe também, mas acaba sendo 5% do Twitch, porque o Twitch oferta muito mais conteúdo do jeito que realmente o consumidor quer ver, né? Ele comanda, ele decide o que ele tá fazendo, e ele interage com o cara que ele gosta e com os canais que ele gosta de uma forma que na TV é impossível você fazer, né? Eu não consigo dar subscriber na TV, eu não consigo dar um presente pro cara que eu gosto do que ele tá falando, eu não consigo interagir no chat com outras pessoas que estão ao mesmo tempo assistindo aquilo que eu tô assistindo e vendo qual é a capacidade de você se movimentar em relação àquele conteúdo. A Fúria, hoje, que é um negócio que eu estou envolvido, tem uma boa pertinência no Twitch, assim, a gente tem uma boa pertinência no mundo dos streamers, que a gente tem 30 e poucos streamers, e o Twitch é uma das plataformas, só que é a maior delas. Fora o Twitch, existem várias outras plataformas, mas que não tem o mesmo alcance, assim. Parece que eu tô falando aqui que eu sou sócio do Twitch, né? O vendedor do Twitch. Eu não sou, não. Precisa, porque é uma coisa maluca. No Brasil, que ainda tem várias contas do Orkut, o Brasil que é números expressivos, Facebook e YouTube. Fleury, jogo pra você. Por que o Twitch no Brasil... Explica aí, Fleury. Pra minha mãe que tá assistindo, não tá assistindo, que ela não consegue entrar aqui com a gente. Eu acho que o Twitch tem um alcance interessante. Acho que o André explicou bem essa questão da interatividade, que outras plataformas é como... o Snapchat também nos Estados Unidos, que tem um alcance muito interessante, e a gente aqui não está muito acostumado no Brasil com o Snapchat, e a gente aqui fala muito do Instagram, né, que é uma plataforma que está crescendo, e é principalmente na questão dos adolescentes, dos chamados millennials, né? Eles são o grande público dessa geração que quer algo muito rápido, né? Eu estava dando aula esse sábado, e a gente estava discutindo bastante essa questão dessa geração, e aí já vou aproveitar e emendar uma pergunta para os nossos convidados, tanto para o Ricardo quanto para o André, e essa geração é uma geração que eu sinto que eles vão ter muitos problemas quando eles entrarem no mercado, porque eles são uma geração que está acostumada com as coisas muito rápido, né? Eu não assisto mais a TV esperando a novela das 9, como a gente está falando. Eu assisto a TV para ver aquilo que eu quero na hora que eu quero. Então, tudo na vida deles é na hora que eu quero, é ali. E na hora que eles forem para o mercado de trabalho, a gente que já está nesse mercado, a gente sabe, as coisas não são quando a gente quer, né? Então, eles vão ter muitos problemas. E a construção de uma marca, quando a gente começa a operar nesse mercado, né? E o André, que eu acho que é legal, porque o André, ele tá eu vejo, e o André me corrija se achar que eu estou errado, mas eu vejo o André aí com a construção de duas marcas, né? A marca Akari, né? No poker, que ele veio se construindo ao longo aí de 20 anos de carreira, e vejo o Ricardo construindo diversas marcas no mercado. Podemos não focar só no mercado esporte, claramente, mas a Ambev veio construindo suas marcas e veio tentando ajudar o próprio mercado esporte a construir marcas também no mercado esportivo, né? E as coisas não vão de um dia para o outro. A construção de marca leva anos, né? Como é que vocês veem... assim, o apoio hoje, como que é essa construção de marca num mundo onde as coisas não podem mais esperar tanto? Bom, Ricardo, manda bala. Porque no final do dia você tem toda a razão. E a construção de marca, e principalmente em categorias que são emocionais, ela depende de um sentimento que você gera. E esse sentimento é gerado através da atenção. Quando você presta atenção em uma coisa e aquele sentimento é bom, você tende a se conectar mais com aquela marca. Recentemente tem uma frase do Reed Hastings, que é o fundador e CEO da Netflix, que eu adorei, porque alguns meses atrás, quando a Disney lançou o serviço dela de OTT, né, o Disney Plus, e a Apple também começou a investir mais por trás desse serviço, ou seja, quando esses serviços começaram a aparecer, num desses calls que eles fazem com analistas, depois que eles anunciam resultados, um analista perguntou para ele se ele estava preocupado, se ele estava mais preocupado com a HBO, com a Disney, com a Apple. Ele falou assim, não, eu estou mais preocupado com o Fortnite.
Com o Fortnite. Incrédulo ligou, ele olhou para ele e falou assim, mas como assim o Fortnite? Ele falou assim, olha, o Fortnite é meu maior competidor. Aí o cara falou, por quê? Ué, porque o Fortnite tem o maior ativo do mercado. E o cara perguntou, mas o que é isso? Ele falou, atenção. Então, hoje, respondendo um pouco da pergunta do Twitch e a tua, e o Akari obviamente vai complementar do lado dele, o que essas plataformas têm, seja ela Snapchat, Instagram ou Twitch, é atenção. Ou seja, se uma marca quer construir valor, seja em um mês, um ano ou em um século, ela tem que buscar sempre a atenção. A atenção, eu brinco, que é o petróleo da geração dos millennials. Ou seja, a marca que quiser construir valor vai ter que perseguir a atenção, e nada melhor hoje, um dos grandes exemplos de atenção no mundo são as plataformas de streaming de esportes. Eu concordo, cara, 100%. Para mim, até é uma situação esquisita de falar de marca com o Ricardo, né? Porque o Ricardo, ele administra tantas marcas, cara. 6.898, segundo até as 2h30 da tarde. Exato. O Ricardo só não administra mais marca do que o Mauro escreveu o livro. Não, eu digo o desafio que é falar disso, porque, sendo sincero mesmo, eu administro a marca, André Akari, eu não me considero uma marca como os pensamentos que eu tenho em relação à marca Fúria, né, que é a marca onde eu coloco todo o meu know-how e capacidade para desenrolar qual é o DNA dela, como que ela gera valor, quais são os valores dela de verdade. E, cara, é muito difícil de você entender tudo que tem de percepção por trás da marca, cara, e a gente tá aprendendo, eu tô aprendendo isso na unha, assim, na marra, em relação aos parceiros que a gente tem, a quem são as marcas que se conectam com a gente, como eles pensam as marcas deles, e como a gente vê a marca Fúria, como o usuário vê a marca Fúria final. Cara, a gente tem Nike, a gente tem Unilever, a gente tem caras... Cara, esse é um belíssimo ponto. Desculpa te interromper, mas isso é uma dica. E se você quiser, eu te ensino um pouco do meu lado e você me ensina a jogar poker, tá tudo certo. Não nada, fechado, tá fechado. Gente, que inclusive, olha, caiu a live, vocês podem falar em off mesmo, ninguém tá vendo, mas pode falar. Não, pode ir, André, pode ir. O que o Akari falou é um negócio brilhante. Eu não só acredito no poder da atenção, como pessoas como a Akari e a Fúria, na minha opinião, têm, além disso, o poder de transformar isso em marca. Por quê? Porque é o que ele acabou de falar. Se ele consegue posicionar a marca da Nike, da Unilever, da Ambev, ele vai ter dois negócios na mão. Além do negócio dele, ele vai ter um negócio de publicidade na mão. Isso, na minha opinião, é belíssimo. Porque como as plataformas mudaram e você pode ir direto ao consumidor, e o que ele tem na mão hoje é esse contato direto. Eu vejo você, Akari, como uma grande agência de publicidade no futuro. Não tem por que você não ter esses dois negócios, entendeu? Cara, e a gente faz um trabalho aqui, eu sou sócio também de uma agência de marketing esportivo voltada para eSports, que chama eBrains. E quando a gente vai debater os cases de alguma marca, você vai vendo que o mundo do eSports ele é tão complexo em termos do entendimento do que gera atenção para o usuário final, que, cara, tem coisa que não tem fit, não adianta, tem coisa que não... A marca é forte, a plataforma é forte, a organização de esporte é forte, mas não adianta você querer encaixar, porque o jogo de xadrez não bate ali, a marca tem outros conceitos, outras ideias, e que não serve com aquele conteúdo, com aquele canal. Então a gente, Fúria, o que a gente aprendeu bastante, isso com um cara que é ex-Nike, a gente aprendeu muito, que a gente precisava enxergar qual era o DNA da nossa marca. O que quando você fala Fúria, a pessoa pensa? O que quando ela vê o logo, a Pantera, o que bate na cabeça dela? E se isso está combinando com todas as performances que a gente tem, as entregas de conteúdo que a gente tem, tudo que a gente está construindo em volta dela. Quando a gente faz isso, nascem marcas que podem se plugar a isso. E aí as marcas, aí fica um jogo muito mais fácil da gente vincular. Porque você fala assim, cara, você não precisa provar muito. Se quem tá lá do outro lado normalmente entende de marca, né? Porque pô, não é possível que o cara da Nike não entenda de marca, né? Ele sabe muito mais que nós. Aí eu falo, cara, eu sou isso aqui, ó. O cara fala, peguei, vambora. Estamos casados, não sei como que nós vamos arrumar o circo aí, mas nós estamos juntos. Então, potencializar o entendimento sobre o que é atenção no mundo dos esportes, combinado com a pergunta que o Mauro fez sobre o que é Twitch. O Twitch é uma criança de 12 anos, de 10 anos, ou um jovem de 16 anos, ou um cara que nem eu, de 45 anos, que sou consumidor assíduo do Twitch, tendo uma plataforma que eu posso procurar exatamente o que me dá tesão de assistir. Não vem me enrolar, não vem me enfiar a goela abaixo de nada, é o que eu quero assistir. Eu clico, dou 2 cliques, eu falo, pronto, é isso que eu quero assistir.
Ninguém me tira daqui. E, Mauro, muita gente nem sabe, né, cara? Mas hoje você pode ver o jogo do Campeonato Inglês de Futebol no Twitch. Não é muita gente. A segunda pergunta de muita gente provavelmente vai ser: não, mas o Twitch é só jogo. Não. Não, é isso. É como virou o Facebook. Eu sou comentarista via Facebook, tanto da Champions League agora, quanto também nas quintas-feiras da Libertadores da América. Quando voltar a Champions e a Libertadores em 2039. Eu sou um Facebooker oficial agora. Eu comento jogos pelo Facebook. Aí o pessoal reclama, vocês só passam o jogo no Facebook. Não, tio. O Facebook comprou os direitos, que antes comprava a Globo, TV aberta, comprou do Sport TV, do Fox Sports, cara. Eles, mais ou menos esse processo, exatamente, Ricardo, que foi o que está sendo o Twitch, está sendo o Facebook, e sei lá, daqui a 16 minutos o Twitch vai comprar o campeonato da Birmania. E provavelmente, como é o Twitch, o Birmanião, a gente vai ver pra cacete. A gente vai mais além. A gente teve esse exemplo recentemente, vai ter um agora em julho também. Você pega o jogo como Fortnite, que pegou e criou módulo de festa, mas você fala, como é festa? Não, você não precisa atirar, não precisa ter arma, não precisa matar ninguém, você vai lá e você vai ver o Travis Scott fazendo um show de 15 minutos e mais de 10 milhões, 12, 13 milhões, não sei qual foi a contagem final, de acessos simultâneos, e isso para o mundo. Isso para uma marca, por exemplo, é a melhor coisa, porque você pega, por exemplo, o Travis Scott, se ele está fazendo um show virtual, né, no jogo, no Fortnite, ele está usando um tênis da Nike, por exemplo, que aí é coincidência que ele é um garoto propaganda da Nike também, tem certeza que a Nike vai vender muito mais tênis. E outra, vai se associar a um grupo que vai ser fiel por muitos anos. Exatamente. São, né, jovens que vão estar crescendo com essa marca. É porque, desculpa te cortar, Ricardo, mas é que ao estar lá, a audiência reconhece que é dela. Ela fala, esses caras estão comigo, pronto. Eles entenderam como que funciona a parada. Entendeu? Sem Porque dúvida. você fica muito outsider quando você não entende o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo assim, você colocar ali, jogar dentro do jogo do Fortnite, um anúncio comercial do sapato 757, o nego não vai entender nada. Fala, cara, o que esses caras estão fazendo aí? Não tem nada a ver com o contexto, não tem nada a ver com o conteúdo. E esse mundo está inspirando outros mundos. Agora, o exemplo que eu comentei, agora no dia 25 e 26 de julho, eu acho que muita gente conhece aquele festival de música Tomorrowland lá na Bélgica, que foi, talvez, um grande precursor da música eletrônica no mundo, ou pelo menos dessa onda mais recente. E é um festival que esse ano, obviamente, não vai acontecer, por razões, né, que a gente já conhece. Só que eles vão fazer um negócio que eu acho que, grande parte inspirada no mundo dos games, que eu acho que vai realmente revolucionar essa história das lives. Eles estão construindo um festival totalmente digital, com mundos que parecem muito mundos do mundo dos jogos, só que ao invés de entrar numa cena, numa batalha, você vai entrar numa pista e nessa pista vai estar tocando seu DJ favorito. Então, eles vão repetir basicamente o mesmo line-up do festival e você vai pagar 15 euros por 2 dias para você ter acesso aos palcos virtuais, para você ver os DJs, etc. Ou seja, como se tivesse, digamos, num Fortnite mesmo, só que vai entrando em cada palco. Sensacional. Só que os DJs vão ser gravados antes, ou seja, eles vão ser ao vivo, entre aspas, ou seja, vai ser um show real, que você vai sentir que você está lá. E aí você, obviamente, vai poder usar sua televisão em casa, vai poder chamar os amigos para fazer uma festa, se você puder estar, né, no momento, eu falo no futuro, quando você está, se a gente puder estar recebendo gente, etc., você vai fazer disso parte da sua rotina. Ao invés de assistir um jogo de futebol, por exemplo, onde você chama os amigos, toma cerveja, faz churrasco, você vai estar curtindo um festival de música eletrônica que está acontecendo na Bélgica ou em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Nessa entrada, nessa discussão, uma das coisas que eu acho interessantes do Twitch e de outros hoje, quando eu vejo os clubes, por exemplo, eu que tenho uma agência de data science e presto serviço para marcas, para clubes de futebol e entidades esportivas em geral, uma das coisas que eu discuto muito quando eu estou, e mais pro lado dos clubes, porque as marcas já entendem isso, né? Eu sempre falo para os clubes assim, quando vocês vão no mercado buscar patrocinador e vão sempre apresentando a ideia de vender as costas ou uniforme em geral ou qualquer coisa falando de visibilidade, vocês estão competindo, ou awareness, como eles querem chamar, né? Vocês estão vendendo audiência, vocês estão competindo com a Globo, que sabe vender audiência porque ela trabalha com isso e ela consegue vender muito melhor que vocês, né? E aí, dentro disso que vocês dois estavam falando e que o Mauro falou também, a partir do momento que você está vendendo plataformas, você deixa de vender só audiência e você vende uma coisa que talvez para as marcas seja muito mais interessante, que é a segmentação.
né? Você consegue falar para o público o seguinte, olha, para as marcas, principalmente aí para você também, Ricardo, poxa, você tá lá com Brahma, Skol, Antártica, milhões de refrigerantes, né? E obviamente que você tem ali um diferencial. A Skol não fala com o mesmo público da Brahma, que não vai falar com o mesmo público do Guaraná e assim por diante. Então, às vezes, não é a questão não é você falar com 1 milhão de pessoas, mas é você falar com 100 mil pessoas certas, né? Sem dúvida. Essa nova linha, seja do Twitch, seja do Twitter, seja do Facebook, né? Essa coisa one-to-one e não aquela coisa do marketing de massa. Como é que vocês dois veem isso? O André com essa questão da agência de marketing e também para o eSport, né? Essa dinâmica hoje, ela é mais interessante nessa construção de marcas? Não, Cara, sem dúvida. Sem dúvida. Pode começar, Ricardo. Vai lá, André. Cara, da parte da Fúria, te falando mais especificamente, assim, a gente decidiu, desde o nascimento dela e da explosão dela, assim, até chegar onde a gente está hoje, que, assim, a gente decidiu, não, a gente entendeu de verdade que não existe nesse universo que a gente vive de esportes se vender patrocínio e nem número de audiência. Não é isso que a gente vende. Os números são gigantescos, as aparições de marca, de branding, são muito grandes, mas a gente entende que, tipo assim, o reconhecimento do consumidor só vem para uma marca que se conecta à Fúria quando ela é ativada. Tem que ter ativação de verdade. A gente busca ativação de conteúdo, ativação de projetos especiais, porque daí a gente, tipo assim, tem na camisa da Fúria tem uma marca? Sim, tem uma marca. Tem várias marcas. Mas se você vê a proposta, você vê que, tipo assim, a gente joga isso daqui como, velho, isso aqui tem que ter. Tem que ter porque tem que ter, vai. Não importa muito. Esse outro pacote de coisas, então, ontem, por exemplo, ou antes de ontem, a gente jogou num canal no Twitch que tinham 300 mil pessoas assistindo simultâneas. Não tem jogo no canal de TV normal, jogo normal, sem ser os grandes, que tenha 300 mil pessoas assistindo simultâneo. Quando elas estão assistindo ali, você vê que não dá para ativar elas única e exclusivamente porque tem o seu logotipo aqui. Elas não reconhecem isso como tal. Elas reconhecem se você interagir com elas, ativando elas de forma poderosa. E para ativar, precisa ter DNA casado, precisa ter entendimento de valor, precisa ter essas coisas. Quando a gente ativa desse jeito, é por isso que a gente hoje tem relacionamentos com essas grandes empresas, porque lá dentro eles são melhores que a gente, inclusive, para fazer isso. Quando eu converso com a Nike, quando eu converso com a Unilever, quando esses caras, os caras são muito melhores que nós. E a gente vai aprendendo, a gente fala, cara, beleza, aprendemos uma coisa aqui, para a próxima a gente já vai migrando para um outro tipo de interação de conteúdo. Então, eu de fato, quando tem uma briga tipo assim, mídia, número com Globo, para nós a gente não se preocupa em nada, cara. Nada. Pode ser, não é arrogância, tá ligado? Mas é que a qualidade do relacionamento que você... Exato. Pessoas, eu brigo que uma marca, no final do dia, compara a marca com uma pessoa. Imagina que se você vai para uma balada e você usa uma camisa com seu nome. Então eu chego lá na balada com meu nome Ricardo. Não vou fazer muito sucesso, a não ser que você seja de Pará, o cara mais bonito da balada, a pessoa mais bonita da balada, o nome na camisa não vai te... E tanto é que muitas marcas de moda de luxo tentam fazer isso, né? Você bota lá uma camisa de uma marca cara, as pessoas olham para você e falam, esse cara aí deve ter grana, essa menina deve ser rica, enfim, assim por diante. Aí como é que você evolui na relação com uma pessoa? Primeiro, você tem um nome, que é basicamente o que a Kari falou, é o nome na camisa, mas isso não faz a diferença. O que faz a diferença é a ativação. O que é essa ativação? E aí, respondendo a tua pergunta, que o digital trouxe para o mundo dos negócios, para a construção de marca, é a troca de dados. Porque os meios que só empurram a mensagem e não recebem algo de volta, eles acabam não conhecendo a pessoa. Então, vamos lá. Mesmo exemplo da balada. Eu chego na balada e só falo, não escuto. Aí as pessoas não vão saber quem eu sou. Então, essa troca de dados que o digital permite é o que cria intimidade. Com intimidade, você fica com a pessoa. E aí, ficando com a pessoa, você troca mais dados, você talvez sai de novo com ela, você ativa o relacionamento, né? Como a Kari falou, e ativando esse relacionamento, você constrói marca, ou você constrói relacionamento, né? No caso, e aí, na vida humana, a gente sabe como é que vai daqui para frente. Mas esse é o grande trunfo na mão de marcas que constroem um relacionamento através de dados e através de ativações que façam sentido para a pessoa e que, com isso, levam você a ter um relacionamento. É isso mesmo, cara. Pô, mas, por outro lado, também as empresas também
sofrem porque a relação vira uma relação birrelacional, né? Porque ao mesmo tempo que as marcas têm informação, o consumidor também começa a ter informação maior sobre as marcas, né? Sem dúvida. Por isso que é muito importante. Aí você não vai mais poder mentir na balada, você não vai mais poder, você vai ter que ser verdadeiro, você vai ter que ser íntegro, você vai ter que ter um propósito, você vai ter que, quando você sai da balada, durante o dia, você vai ter que também seguir o teu propósito, você não pode falar uma coisa e fazer outra. Então, ontem mesmo, eu gostei de uma resposta da Ambev mesmo, né? Que alguém, um cidadão postou lá brincando, não, até falando sério, Ambev, a Ambev está apoiando o GBLT+, né? O GBLTS+. Correto. Fez toda uma questão lá de apoiar para cada real, ela vai doar mais reais, até o total de 100 mil reais. E aí um cidadão falou lá, vocês não podem ajudar a gente com o orgulho hétero? E a resposta foi, não. Foi uma obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Eu acho que o abraço já foi demais. Eu daria só obrigado, não precisava nem do abraço. Até porque ele não ia aceitar também. Sai pra lá. A pessoa precisa de um carinho, entendeu? Então a gente tem um abraço só pra dar um carinho. Não, a pessoa, provavelmente, o cara que faz um negócio desse vai falar, sai pra lá. Não. Então foi... Mas é isso que é exatamente. Ou seja, não adianta você só falar. Você tem que. Eu brinco que é o seguinte: o marketing em 2020 é o seguinte: faça e não fale. Hoje em dia é exatamente o exemplo que você deu. Você não pode falar uma coisa e aí sair de lá e fazer outra. Você tem que fazer isso. Se você não vive isso, você provavelmente vai a sua marca, dada essa relação que você acabou de mencionar, ela vai deixar de existir. Não, e na verdade, eu acho só que hoje em dia é tão... Não que seja tão fácil vender, não é tão fácil vender, mas assim, tem tanta ferramenta de data science, tem tanta ferramenta aparecer. de... Cara, é tão fácil... Não, se você tem um propósito de verdade, um produto ou um serviço que de fato tem valor, cara, não é difícil de você encontrar quem consome ele e você conversar de forma aberta com ele, declarada, transparente. Você não precisa de nenhum golpe, você não precisa de nenhum blefe, né? Voltando pro poker, você não precisa blefar essa parada, não tem necessidade nenhuma. É fácil de você encontrar exatamente aquele segmento que te atende, ao invés de antes, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você precisava de fato ficar dando tiro de canhão em todo lugar para tentar atingir e converter 1%, 0. Não sei quanto, bababá. Ou seja, a mídia era muito ineficiente, né? Ou seja, hoje, de novo, o digital trouxe uma eficiência para a mídia que, se você tiver a fim de tomar risco e tem que ter coragem e fazer com que esse dinheiro trabalhe para você, os resultados vão ser exponencialmente melhores. Agora, Felipe, uma coisa que você falou, eu achei que você ia falar isso, mas você também está certo no que você falou, mas tem mais uma coisa que eu acho que vai ser a moeda de troca do futuro, além dessa atenção e dessa relação, vai ser o conteúdo. Quem vai ganhar no futuro? Quem tiver conteúdo. É por isso que o esporte está crescendo tanto, e os jogadores de esporte, você pega um Ninja hoje, por exemplo, o próprio Akari, esquece o poker, mas se você pegar esse outro lado da vida dele, por que essas pessoas, na minha opinião, tendem a se valorizar cada vez mais? Porque elas são donas do conteúdo, ou elas criam conteúdo. Então, quando você pega, por exemplo, o esporte no Brasil, a gente acabou de ver o fenômeno do Last Dance, eu acho que foi chamado de Último Arremesso aqui no Brasil, né? O documentário ficou Last Dance mesmo. A gente já não faz nem mais então, tradução, é Last Dance. Você pega o Last Dance do Netflix. Cara, não é possível que no Brasil a gente ainda não tenha criado ou replicado algo no futebol. E por que a gente não fez? E eu acho que é algo que vai acontecer agora, Mauro, em meses. Os times e qualquer produtor de conteúdo vão ver, um time como o Flamengo, por exemplo, ele vai ver que ele tem um conteúdo na mão, que ele ainda não está monetizando, que vale milhões, entendeu? E agora a gente já começou a ver indícios disso nas últimas semanas. A semana passada foi uma semana talvez histórica para o futebol brasileiro. Não que seja... Aqui eu não estou defendendo se vai ser bom ou se vai ser ruim. Vai ser diferente, tá? E aí as pessoas, os players vão ter que aproveitar. Mas quando o Flamengo vai começar a ter direito de vender um jogo, as coisas vão mudar. Né? Quando o Flamengo abrir o vestiário, abrir as câmeras do vestiário e deixar alguém fazer o comentário do vestiário, como um gaulês já faz o comentário dos jogos, vai mudar. E assim por diante. Só para te dar um exemplo, Ricardo, desculpa te cortar, mas para te dar um exemplo, o maior projeto que a Fúria está envolvida hoje é no desenvolvimento de um app aqui nos Estados Unidos, com uma empresa top que faz para Manchester City, Liverpool e tudo mais, que é um app de conteúdo para pré e pós-jogo.
onde a gente entra na pré-eleição dos meninos antes de entrar numa final grande de Counter-Strike, entra no pós-jogo para ver a frustração ou a comemoração e tudo mais. Cara, eu sou corintiano fanático. Eu nunca vi uma porra de um vestiário do Corinthians, cara. Mas aí, peraí, deixa eu defender como produtor de conteúdo, né? Como curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, eu dirigi Ricardo, cuidado que o Mauro vai te pedir patrocínio, viu? Ele tem essa mania. Não, calma que eu vou chegar lá também. 4 documentários que eu dirigi, 20 livros que eu escrevi, outros 10. Na verdade, enquanto a gente falava, não posso falar aqui. A gente já entendeu, você é foda. Não, modestamente, não. Na verdade, então, eu estou exatamente no momento que a gente estava conversando aqui, criando um grupo de um call que a gente fez quinta-feira, e que envolve o senhor diretamente, Ricardo Dias, mas ainda, exatamente, quando você fala, aí eu vou responder também ao André, por que não tem a grana? Mas por que um projeto que, enfim, não posso falar evidentemente, mas vai cair, espero, na sua mesa, vai mesmo, enfim, então, que é exatamente isso, né? Aliás, já deveria ter, quando você fala Flamengo, já não fosse a pandemia, já teria caído. Tá? Então, sim, assim, aí eu estou defendendo, não devia nem dar desses spoilers, mas enfim, a gente está fazendo e esperamos, evidentemente, grandes parceiros, evidentemente, né? Inclusive até mas, já Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Mauro, só fazer uma pergunta, desculpa te cortar. Só em cima dessa questão do Corinthians. Também não posso falar, e com uma outra produção, tudo isso que você falou, porra, por que não tem no Corinthians? Porque o Corinthians não quer. Quer, mas não quer exatamente isso. Porque não quer. Cara, eu apresento. Não dá para falar, mas enfim, não vou falar mais ou menos. Resumidamente, não mas deixa a construção de documentários assim, né, Mauro? Não, o problema é o seguinte, vá convencer primeiro o presidente do clube, o marketing, como vocês, eu comecei sempre nesses negócios, não só eu, mas outro produtor associado a mim, a gente começa sempre no marketing, o marketing chega para o presidente, dependendo do treinador, é X vezes 200, né? E embora seja um querido amigo meu, cara, eu tentei falar, mostrei, inclusive, do Manchester City, mostrei do Ceará, cara, não dá nem para... Eles dão um bico na TV do clube. E fiz também um outro, aí eu posso falar, porque é mais público, eu também fiz um de Copa América com a CBF, que eu fiz o meio campo com a CBF TV e tal, cara, é um desespero. Então, assim, por que os caras, não vou dizer que sejam mais evoluídos, mas dão abertura. Então, assim, está se tentando fazer alguma coisa, o próprio Google entra com os originals, o YouTube entra, não sei qual é um, qual é outro, mas o Facebook e tal, tem ideias, tem aberturas, mas esbarra Mauro, no treinador, no clube, então é difícil, cara, não quero deixa eu te dar minha opinião sobre isso, Mauro. A minha opinião é a seguinte, não é o esporte tradicional no Brasil. É mais tradicional que o esporte, às vezes. Não, eu vou ser. O statement é forte, né? Mas eu acho que merece. O esporte tradicional do Brasil é falido porque não tem ninguém que dirige o esporte tradicional como eu dirijo a Fúria, ou como outros donos de organizações de esportes dirigem essas organizações, que sejam interessados no sucesso da organização. Também tem isso. Eu gasto dinheiro para pagar o salário de um menino que joga Counter-Strike, e o salário é mais alto do que você pode imaginar, bem mais alto do que vocês imaginam. Mas a gente contabiliza todas as possibilidades de ativações e conteúdos que esse cara pode gerar pra gente. Se a gente não faz isso, nós estamos jogando contra a Fúria. Sim. O cara que tá lá do lado do Corinthians, Flamengo, seja lá qual for, eu não vou citar um porque não conheço pessoalmente, mas ele não tá. O primeiro interesse não é o sucesso financeiro gerado por quanto ele gasta no salário, para o quanto ele pode ativar de conteúdo, e lifestyle e tudo que ele pode gerar em volta disso. Primeiro pelo seguinte, já existia um formato de ganhar dinheiro fácil. O ganhar dinheiro fácil é eu vendo os direitos de imagem do meu jogo, eu arrumo os cacete de dinheiro fazendo isso, pago a folha salarial, eu crio um berçário de um monte de atletas de baixa idade, que eu vou transferir eles a muito dinheiro, e isso é a máquina onde eu já sei como ganhar dinheiro, eu não preciso inovar. Eu não preciso criar coisas novas, eu não preciso provocar conteúdos, eu não quero saber se aquela galera que tá no Itaquerão, se ele queria ver a pré-eleição daquele jogo ou não. Eu sei que o que eles estão vendo já me gera dinheiro e acabou, pô, dane-se, entendeu? Cara, o mundo do esportes, ele nasce de um sistema que é o seguinte, o cara que tá no nosso Itaquerão, ele não vai no Itaquerão se não tiver isso. Porque ele já tá acostumado. As marcas aqui nos Estados Unidos, as grandes organizações de esportes que são os nossos concorrentes grandes,
eles não dão trégua, não tem essa. Cara, Tipo, eu vou dar um exemplo da NBA, que eu conheço bem, porque eu sou fã, e dois, porque eu trabalho já há muito tempo com ele. Antes de vir para o Brasil, eu cuidava dos patrocínios globais da BNBF no mundo. E recentemente, faz 2 semanas, a gente teve um call com o Adam Silver, que é o commissioner, né, o presidente da NBA, que eu já achei fenomenal. Imagina só, o presidente da NBA pegou um por um dos seus maiores clientes e falou assim: eu quero conversar com você para te explicar o que está acontecendo. Me colocou num Zoom e ficou falando comigo sobre o que eles estão fazendo para a volta. E daí, um dia depois, inclusive, anunciaram a volta em Orlando, que vão fazer os jogos na Disney. Mas olha só como essa organização pensa. 2 pontos. Um, que eu acho que o Akari vai gostar, porque é relacionado ao mundo dele, e um outro sobre justamente o que a gente está falando. Ele falou assim: eu sei que não vai ter público. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo melhorar ao máximo a experiência do consumidor em casa. Já que o consumidor em casa não vai ter a vibração da audiência ali, dos espectadores ali, o que a gente está pensando em fazer? Eu quero, por exemplo, colocar, se der, um microfone em todos os jogadores. Eu quero, obviamente, eu não posso atrapalhar o jogo, mas se eu puder, eu vou colocar o microfone em todos os jogadores. Nossa, isso é de arrepiar, cara. Tá entendendo? É demais, imagina. Aí você deve saber isso muito bem. Mesmo durante essa parada, o que eles fizeram? Pegaram já uma associação que eles tinham com um jogo de esportes, né, que é o 2YK, e colocaram as estrelas deles, imagine, as estrelas deles jogando um campeonato de basquete, né, basquete não real, obviamente. E por quê? Porque é o que o cara falou, a organização toda está focada em crescer o bolo. A organização toda quer crescer o negócio, porque eles sabem que quanto mais eles crescem, mais eles ganham. Então, eles não estão só preocupados com a televisão, eles estão preocupados com o digital, eles estão preocupados com o mundo dos esportes, eles estão preocupados com... Entendeu? Assim por diante. Mas essa é a visão de liga, né? E aí, Ricardo, nessa questão, você como marca, né? Você que eu digo a Ambev como marca, apesar dela patrocinar vários esportes, principalmente patrocinar o futebol, e aí pensando no esporte brasileiro, a Ambev talvez seja uma das grandes, não vou dizer a única, mas a Ambev realmente é a grande empresa apoiadora do futebol. Apoiou o sócio-torcedor, apesar de estar saindo do sócio-torcedor e tal. Mas eu tenho uma visão, e aí eu deixo claro que é a minha visão, né? Eu acho o patrocínio dos times de futebol, eu acho que ele é um valor muito barato quando você analisa as demandas do mundo, né? Investir para grandes empresas, eu acho que quando você fala um Flamengo valendo 30 e poucos milhões, um Corinthians o mesmo valor e assim por diante nos outros, assim, para as grandes empresas, em números absolutos, é um valor muito barato. Mas talvez o retorno, né? Tanto que eu falo assim, poxa, quando você vai pegar um cálculo básico, né? Quando você aquele cálculo da visibilidade que o clube vende, né? Poxa, eu vou lá e invisto 30 milhões para estar na camiseta, o quanto eu vou aparecer de awareness, isso é um número muito baixo para uma grande empresa. A questão o retorno que eu tenho, além disso, também é muito baixo. Não, mas aí eu não que eu discordo de você, eu vou te responder de uma outra forma, porque na verdade eu não vou responder. O Akari já respondeu essa pergunta. Não, na verdade, eu não acho que seja baixo. O problema é que ele é mal feito, muitas vezes. Isso, é o que o Akari falou. Porque é isso que a questão é que você concorre, esses 20 milhões concorrem com outros 20 milhões em outros lugares, que a ativação é muito melhor. E aí eu quero completar a pergunta, porque eu falo assim, e aí isso não acaba se transformando num investimento de alto risco e acaba não atraindo grandes empresas que poderiam aportar dinheiro. Na verdade, é barato, mas assim... As empresas falam assim, eu prefiro não pôr 30 milhões nos clubes de futebol, mas eu ponho 500 na Globo. Claro. Mas aí eu vou te falar duas coisas. Ou na Esporte Interativo, ou na Fox, e assim por diante. Aí eu acho que, respondendo a tua pergunta e tentando colocar um processo também na minha resposta, a primeira coisa é a seguinte, depende muito da marca, o que você quer com a marca. A televisão, por exemplo, continua sendo, sem dúvida nenhuma, o meio mais eficiente para você entregar uma mensagem única para um monte de gente de uma vez só. Então, por exemplo, você vai lançar um novo produto. É muito melhor, óbvio, vai depender também do teu alvo, né? De quem que você quer atingir, mas um produto em massa no Brasil, você vai, uma companhia de seguros, a camisa do futebol é muito importante. Para uma empresa de seguros, vale 50. Talvez para uma empresa de fralda, não vale nada.
Então, e ela é sem risco para o gerente de marketing, né? Sem risco, exatamente. Claro. Então, porque ninguém vai falar para você, porra, isso é um mau investimento. Lógico que não. Pô, tá na camisa do Corinthians, tá na camisa do Flamengo, é a melhor coisa do mundo. Quem não quer estar lá? E quando você faz o seu ROI, você vai chegar para o seu diretor e falar, eu cumpri minha meta, né? É lógico, porque você entregou um monte de impressão. Você entregou um monte de... É o que a Kari falou. Tá bom, você falou um monte de coisa para um monte de gente, ou você falou uma coisa para um monte de gente, só que essa mensagem não significou nada para as pessoas. Então, é aí que é a questão. Aí que você... E talvez para uma marca que quer mais intimidade, vale muito mais a pena você sair de um patrocínio de liga aqui, de televisão, e talvez ter um patrocínio com o time, ou mais, talvez um patrocínio com um jogador, que você possa criar conteúdo exclusivo, que você possa mostrar, até mesmo, por exemplo, esse dia eu estava dando uma conversa justamente sobre o jogador do Flamengo. Pega o Gabigol. Eu tenho certeza que se o Gabigol fizesse um programa de decoração na casa dele, um monte de mulher ia querer assistir. Porque vai ser um conteúdo legal, vai ser um programa bacana. Então, você pode pegar um jogador também e criar conteúdos que são engajadores, não só sobre o esporte, sobre outras várias coisas. A gente já tem vários exemplos do mundo de pessoas que já estão fazendo isso e estão fazendo isso bem feito. Então, no final do dia... Eu vou te dar um exemplo, quer ver, Ricardo? Deixa eu te dar um exemplo legal sobre isso, que é o maior anunciante de... Assim, eu acho que não dá para comparar, pode ser que eu esteja falando bobeira, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas não dá para comparar a qualidade da entrega dos times do Campeonato Brasileiro com a qualidade da entrega dos times da NFL. Eu acho que não dá para comparar. Mas, se fosse no mesmo parâmetro, coisa que não é, mas se fosse no mesmo parâmetro, a US Army, aqui nos Estados Unidos, é o maior anunciante da NFL, em termos de budget. Eles tiraram 100% do budget da NFL para colocar em esportes, cara. E por que isso? Porque o comprometimento da entrega que eles têm, derivado de quem comanda lá de dentro o negócio, é infinitamente maior. E se eu fosse anunciar a Fúria no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, eu ia ter que trabalhar para ativar. Não, e cara, eu vou mais além. Eu que ia ter que trabalhar. Eu não sou um especialista no assunto, no quesito militar, mas eu escutando você, eu fico imaginando o seguinte, porque a pergunta é sempre o que você quer fazer com essa mensagem, né? E eu imagino que se você é o exército americano... Você quer alavancar novos caras, né? Exatamente, você quer recrutar, né? Você quer mais gente, porque é um negócio, senão o negócio morre. Então, porra, peraí. O público, a idade média do público da NFL deve ser 45 anos. A idade média, né? Ou seja, é muito melhor você gastar o seu dinheiro de recrutamento no mundo do esporte do que na NFL. É tão simples quanto isso. Exato. Você tem toda a razão. O papo tá ótimo com o André Acari, com o Ricardo Dias. Eu não estou atrapalhando tanto, o Fernando Fleury, mas tem muitas perguntas chegando aqui, como, por exemplo, para você, André. Ontem o canal do Gaules atingiu 350 mil espectadores. A pergunta do Juari Moreira. Um próximo, me ajude aqui, MIBR contra a Fúria. Eu te falei que ia chegar essa pergunta, não falei? Então, falou, né? Será um divisor no cenário dos negócios e torneios para o esporte brasileiro? Pergunta Juari Moreira, pergunta também de Fernando Fleury. Tá tendo jogo? Juari, Tá tendo jogo? Acabou já, o jogo foi ontem, hoje acabou outro jogo que estava tendo também. Mas assim, primeiro, abraço pro Juari. O Juari, a audiência ontem bateu 393 mil pessoas. Caraca, velho. E assim, só para vocês entenderem, não sei se vocês estão muito conectados, os dois maiores times de Counter-Strike da América Latina e provavelmente em termos de audiência, os dois maiores do mundo é Fúria e MIBR. São as duas organizações que mais compõem a rivalidade de Corinthians e Palmeiras, ou de Flamengo e Fluminense, no mundo do Counter-Strike. E esse mundo do Counter-Strike é um mundo muito grande digital. Quando você pega a base da audiência inteira do Twitch, você vai ver que boa parte disso é canalizado para Counter-Strike. O Gaules, por exemplo, que é esse streamer brasileiro que está revolucionando o entretenimento dentro do Twitch, ele é um streamer de Counter-Strike. Então, tudo está meio que plugado, esses pontos estão todos ligados. Né? Só para eu entender melhor também, numa analogia, no mundo, o Counter-Strike é no mundo dos esportes, o que o futebol é no mundo dos esportes? É mais ou menos assim? É o maior. É mais ou menos isso, só que você imagina que no mundo dos esportes tem dois futebols, o Counter-Strike e o League of Legends.
São os dois fora da curva, assim, são os dois gigantescos em termos de número de usuários assistindo, número de jogadores, números de eventos, premiações de torneio, esses dois são os dois gigantes. Né? Só que o Counter-Strike é um jogo aberto, tem várias organizadoras de eventos próprios, elas mesmas organizam os eventos. O League of Legends só tem evento da publisher, da dona do jogo, que é a Riot. Então, eles têm modelos de competição diferentes, mas os dois são gigantescos. E no mundo do Counter-Strike, que é o maior de audiência do mundo inteiro, a Fúria e a MIBR fazem a maior rivalidade, a maior competição. Essa rivalidade foi potencializada agora nos últimos tempos, porque a gente vem jogando muitas vezes contra eles. Porque como teve a pandemia, fechou os servidores para Estados Unidos e lá na Europa fechou só para os europeus. Então os times da Europa estão jogando só entre eles. E os times dos Estados Unidos estão jogando só entre eles. E Fúria e MIBR, que são dois brasileiros que estão nos Estados Unidos, estão jogando toda semana. A gente vinha ganhando muitas vezes, a gente estava ganhando 8 a 0, a gente dava 7-0, 8-0, sei lá, alguma coisa assim, contra eles. E de repente eles ganharam o jogo da gente. Só que esses meninos da MIBR, eles são lendas do Counter-Strike. Os nossos são os novos, é o futuro do negócio. Esses caras já ganharam múltiplos campeonatos mundiais, e nós não, nós estamos começando agora, só que o nosso time é muito enjoado, né? Nós somos muito fortes e estamos indo muito bem. E aí, quando eles ganharam o primeiro evento que eles ganharam da gente, agora depois de 7 derrotas, eles surtaram, né? Eles saíram gritando e xingando, e aí elevou a rivalidade a um ponto assim, que nunca eu acho que o esporte tinha visto isso. Ele nunca tinha visto algo parecido. Então, os últimos eventos e os próximos eventos agora para as próximas semanas prometem ser coisas assim. Só para você ter uma ideia, é que eu não consigo usar muito parâmetro se você não assiste o jogo assim na real, mas assim, as nossas camisas, por exemplo, na primeira semana de venda, demoraram 48 horas para se esgotar da Nike. As nossas... Ontem, por exemplo, a gente recebeu mais de 30 pedidos de camisa no Twitter, não no Twitch, no Twitter, em troca de tatuagem. Caraca. Ou seja, caras que faziam tatuagem para ganhar uma camisa. Cara, assim, é um mundo... Pô, já paralelo. Vamos fazer um programa de... Vamos lá, vamos lançar o canal de vocês de conteúdo, lifestyle, a gente já vai produzir junto. Não, a gente já tem a gente tem a Fúria TV já ativada, a gente tem a nossa prédio de conteúdo é muito forte, assim, a gente gera muito conteúdo e muito conteúdo interno, conteúdo de conexão com todas as outras marcas, inclusive com as rivalidades. A rivalidade pra gente é muito boa. A gente começou a MIBR, que é essa organização grande pra caramba, com gente muito séria lá do outro lado, já era muito grande quando a gente começou, quando a gente nasceu. Então a gente foi chegando. Hoje a gente tá ali pau a pau, nem pau a pau, eles são maiores ainda em termos de torcida, só que no mundo do esportes, a gente está em segundo de torcida comparado com a MIBR. Mas a MIBR não está no League of Legends. Então, no League of Legends, nós somos ali top 1, top 2 de torcida. Mas quem é top 1 ou top 2 não está no Counter-Strike. Aí no Free Fire, a gente é top 4, top 5. Mas os 3 primeiros não estão nem no Counter-Strike, nem no League of Legends. A gente está ali, né? Cercando todo mundo. A gente está em todos. Então, a coisa está tomando um volume absurdo, assim. Tá gigante. O André, sei que evidentemente que é o papa na questão. Pode pintar um outro futebol, digamos, porque tem o Counter-Strike, tem o League of Legends. Eu tenho um filho que é alucinado, um filhote por League of Legends, nem tanto por Counter-Strike. Pode eventualmente pintar, ou já pintou alguém que possa chegar a um outro... Há um espaço para chegar a um outro futebol desse nível? Um terceiro esportes? Sim, existe, mas assim, a percepção de quem não é de dentro do esportes quanto ao sucesso ou fracasso ou a duração de algum jogo é equivocada na maioria das vezes, porque o Counter-Strike, por exemplo, ontem ou essa semana passada, foi aniversário de 21 anos dele. Pois é, né, cara? Ele é muito grande, entendeu? E é muito tempo já que ele tá ativo, então não é uma questão de tipo assim, mas os jogos vêm e vão. Não, os jogos não vêm e vão, não. O League of Legends tá há 20 anos, o Counter-Strike tá 21. E tem outros jogos nascendo hoje com franquias grandes de competição profissional, mas que já são jogos de anos também. Por exemplo, Call of Duty. Ele já existe há mais tempo. Existe há mais tempo que o Facebook, que o Twitter. Exato. Meu filho foi o melhor sniper de helicóptero do Brasil há 7 anos atrás do Call of Duty. E agora, o Call of Duty, só pra vocês terem uma ideia, o Call of Duty ele é num formato de franquia, que nem a NBA, que nem o League of Legends. Para você entrar no Call of Duty, se a Fúria quiser entrar no Call of Duty, a gente quer, e a gente está em debate com Venture Capitals, e Merges, e Acquisitions, e um monte de coisa aqui, mas pra gente entrar, você tem que pagar o slot de 33 milhões de dólares. Só isso. Senão você não entra. Caramba. Entendeu? Então, assim, e a gente comprou o slot agora do League of Legends, a gente não entrava também. Teve que pagar uma batelada de dinheiro.
Então, assim, esse universo de grandes esportes dentro do mundo de esportes é porque quem é de fora, o grande erro, e aí eu tô aconselhando vocês a não cometer esse erro, tá? Quase que esqueça esportes. Counter-Strike é Counter-Strike. League of Legends é League of Legends. Futebol é futebol. Basquete é basquete. Cada um deles ele tem vida própria, ecossistema próprio, torcida própria, perfil social, perfil etário, perfil de gênero. Cada um deles tem a sua grande... E tem uma outra modalidade que são os gamers, né? A gente não está falando dos atletas profissionais de esporte, que são os gamers gerais, que tem a modalidade do celular, né? Que é uma modalidade também que cresce muito, que também tem uma outra demanda, vamos dizer assim, que é Florino, no mundo de gaming, o eSports, ele compõe 20% desse mundo. É isso aí. O mundo de gaming, no geral, ele é maior que o mundo da música, o mercado da música, o mercado de filmes juntos. Não compara com o mercado de game inteiro. Só que daí, como gamer, você coloca assim, a sua mãe, que joga Candy Crush. Isso, né? exatamente. Ela é gamer também. Então como gamer, ela tem algum tipo de conexão, exato. A gente trabalha com dados, a gente que trabalha aqui com dados, a gente analisa exatamente isso, porque a gente está falando do jogador, né, que é o cara que é quando a gente analisa esporte, vamos dizer assim, nós estamos analisando tudo em geral, e a gente tem que separar o jogador profissional, que é aquele cara que vai jogar campeonato, disputar campeonato, seja ele de Counter-Strike, seja ele de LoL, seja ele do que for, e o gamer em geral, que é aquele cara que, assim, eu, por exemplo, que parei de jogar, seja o PES do Mauro ou o FIFA, porque eu comecei a perder para uma criança de 6 anos de idade que depois ficava rindo da minha cara, né? Mas é isso, né? Mas é isso. Cara, você vê um dia assim uma Olimpíada, como tem os Jogos Olímpicos, que esse ano ia ser em Tóquio, não foi, mas você vê assim um dia uns Jogos Olímpicos onde você vai ter lá vários esportes, como você falou, mas sendo a medalha de ouro no Counter-Strike, 2, a medalha de ouro no LoL e assim por diante? Cara, eu não vejo a mínima chance. De novo, outro statement forte, né? Você vê que eu sou corredor de risco, né? Eu não tenho problema com esse statement forte. Eu não vejo a mínima chance da Olimpíada sobreviver sem o esporte. A Olimpíada mesmo. Tem a mínima chance. Eu acho que aí eu vou discordar do André por um motivo básico. Enquanto o futebol não tem um dono, na verdade, porque é um esporte que você vai lá, apesar da FIFA ser a dona, mas é uma coisa que você não tem um fabricante, vamos dizer assim. Quando você decide levar como você decide que é o Counter-Strike que vai representar um esporte de tiro e não um Free Fire, por exemplo, né? Qual é o esporte? Todos eles vão estar lá, todos eles vão estar lá. Aí tudo bem. Na verdade, assim, nós já estamos debatendo algo que já está acontecendo, já está os debates, já está rolando. Então, já dá. E aí eu estava num debate com as produtoras e foi o que eu falei. E aí, então, por que eles precisam? Por que as produtoras precisam do Comitê Olímpico Internacional? Não, mas aí é uma questão. Algumas publishers, né, algumas produtoras de jogos, elas veem o eSport como uma ferramenta de marketing, exclusivamente. Então elas não precisam. Elas podem produzir as Olimpíadas de esporte sem o Comitê Olímpico Internacional. Não podem, mas também quando a Valve, que é a produtora da Counter-Strike, coloca o Counter-Strike dentro dos Jogos Olímpicos tradicionais, ela ganha muito em marca também. Mas aí o Comitê Olímpico Internacional está rompendo com uma coisa que para eles é super importante. Ele está levando um patrocinador para dentro de uma coisa que não condiz com a natureza do esporte. Eu não consigo ver ele escapar disso no longo prazo. Ela tá rompendo com uma coisa que é natural do esporte. Mas eu acho que ela vai ser obrigada a romper, cara. No futuro não vai ter saída. Quando a geração dos nossos filhos estiverem aqui nesse call, com as nossas idades aqui, ó, não tem saída, não tem como sobreviver. É fora do contexto. Eles vão ter que rebolar e esquecer alguns preceitos básicos que eles tinham antes e abrir mão de coisa. Que eu tô melhor posicionado que vocês, que eu já tenho Estados Unidos e China já. Então, vocês estão mal. Eu já tô. Isso é verdade, isso é verdade. E eu tenho tempo, porque eu tenho uma de 9 e uma de 6, então também. Mas dando continuação aqui nessa questão, acho que é legal a gente bater um papo. Agora, eu posso só fazer uma outra pergunta para a Kari rapidamente? Que eu acho que é um tema que está sendo amplamente debatido no momento. A gente, inclusive, está pensando em trazer você para substituir o Mauro na semana que vem. Ótimo, é a melhor coisa. Eu nunca ganhei dinheiro tão fácil. Manda abraço, cara. Eu acho que tem muita coisa rolando. É que a gente traz com patrocínio, Mauro. Ainda mais ainda. Claro.
claro. A cervejinha por minha conta, né? Comprei. Assim que é. Gary, uma coisa que eu particularmente me preocupo muito, sendo pai de 2 filhas, enfim, gerindo uma grande equipe numa grande empresa, e a gente está vendo muito dessa tensão em todos os aspectos, mais aflorada no mundo hoje, com razão, mas falando especificamente de gênero, e o game sendo uma atividade super democrática, você vê, como é que, e eu estou um pouco longe desse mundo, mas como é que você vê a entrada das mulheres como atletas profissionais aqui para frente? Porque é um jogo que, de longe, pelo menos, parece ser muito democrático, ou seja, né, uma mulher, talvez, diferentemente de outros esportes, ela poderia ser muito melhor que um homem, inclusive, né? O que é difícil de acontecer em esportes mais físicos. E já está acontecendo, você vê isso ou ainda não? Elas estão um pouco... Qual o percentual de jogadores versus jogadores, assim por diante? Cara, então, quando você fala de game e não de esportes, a mulher é maioria. É 54 contra 46, o número de mulheres que praticam games, no geral. Quando você pega para o mundo do esportes, é avassaladora a maioria masculina. E aí, existe uma cultura na formação dos jogadores profissionais que bloqueou muitas vezes a mulher a entrar nesse mundo. A cultura da lan house, a cultura daquele grind de corujão, sabe? Que os caras ficam jogando até de madrugada. Sim. E aquilo foi meio blocker para as mulheres se manifestarem de um jeito bacana. Isso é histórico, né? Eu tô falando. O que as organizações estão fazendo hoje é um movimento muito forte. A gente tem um time de Counter-Strike feminino. E isso é orientação Fúria, comunicação com os nossos patrocinadores, com os nossos parceiros. Então, boa parte assim de todos os nossos investimentos de 2020, 2021 vão ser no universo feminino, de trazer cada vez mais peneiras, academies, que são os times que a gente... Todo time que eu te falei que a gente tem o academy dele, né? Que é tipo... Só para entrar no outro nível, a briga pelos profissionais é muito grande no esportes. Então, tipo assim, todo mês a gente recebe uma proposta para roubarem algum jogador nosso. Então, a única defesa que a gente tem é a academy. A gente precisa fazer a academia, a construção da base, para poder promover caras. Então, a gente está investindo cada vez mais em time de mulher profissional e a gente vai começar investimentos em time de academy feminino também, para pegar a mulherada lá de baixo e colocar elas no nível técnico alto. Hoje em dia, o nível técnico do CSGO nosso, por exemplo, feminino, e o campeonato de CSGO no Brasil é muito forte, é muito legal, nível técnico alto, ainda aquém do masculino, mas é uma questão de cultura só, de educação e cultura. Quanto mais elas treinarem, tiverem coaches, estruturas, que é o que a gente está dando, à altura do masculino, elas vão trocar a bala do mesmo jeito, vai ficar um jogo de pau, de igual para igual, cara, que é legal. Muito legal, muito legal. Obrigado. Nada. Ô, Fleury, esse jogo de igual para igual, eu tô falando aqui já dos dois futebols, a expressão é horrorosa, mas é correta, é feia, futebols, mas é. E a gente tem, né? E a gente tem um jogo que é 21 anos, né? O Counter-Strike, e o League of Legends é 20, é isso, André? Como que é? Desculpa. O Counter-Strike é 21 anos desde o pontapé inicial, 20, e o League of Legends 20. O League of Legends não tenho certeza, mas é por aí. É por aí que seja, né? Como é que foi o fenômeno para eles explodirem, não de uma hora para outra, evidentemente, mas como é que eles demoraram tanto? Na verdade, foi o streaming que deu o up, o que aconteceu para eles demorarem para virarem o que viraram? Eu acho que as ferramentas, as plataformas de ativação deles, que são as plataformas de streaming, as transmissões, os grandes eventos com grandes premiações, o modelo da publisher olhar como o esportes uma ferramenta de marketing e depois elas se realizarem que já não cabia mais nem só ser uma ferramenta de marketing, o esportes por si só já era um business bilionário, já era um business de muito dinheiro. Isso fez com que nascessem casters, comentaristas, as organizações começaram a colocar dinheiro para montar cada vez times mais fortes, produzir cada vez mais seres humanos que jogassem cada vez melhor, e isso foi criando referência, né? As pessoas foram ficando... um cara que joga Counter-Strike hoje numa plataforma normal de jogo, ele tenta fazer alguma coisa ali diferente do que ele tá acostumado, ele vê no Cacerato, ele vê no Yuri, nos meninos do nosso time, um semideus, cara. Ele vê um negócio que nem a gente vê o Neymar jogando. A gente olha ali e fala, cara, como é que o moleque faz isso, cara? Só que é diferente no futebol, uma coisa que eu tava falando numa entrevista que eu dei hoje, inclusive. Uma das grandes diferenças do futebol oficial para um Counter-Strike da vida é a quantidade de horas que você passa praticando aquele esporte. O futebol, a gente não pratica tanto ele, a gente joga no máximo terça-feira no Society, a gente brinca, mas é legal pra cacete assistir, eu sou vidrado em assistir, sou doente em assistir, e acho que ele não vai morrer nunca, mas o Counter-Strike, os meninos jogam o dia inteiro.
E aí, de repente, tem o campeonato mundial de Counter-Strike, onde tem uns caras fazendo umas coisas que eles tentam todo dia e não chegam nem perto de conseguir fazer. Isso cria uma sensação aqui dentro do peito, cara, que você fala, velho, esse cara é muito bom. O ídolo para esses caras é muito mais intenso do que o ídolo de uma coisa que você não pratica. Eu, pelo menos, quando eu vejo um jogo de um lateral ruim do Campeonato Brasileiro, eu sempre acho que eu posso fazer. Eu falo, puta, até eu jogo melhor que esse Loki aí, cara. Não sei o quê. Mas é mentira, eu não jogo melhor que o pior jogador do lateral da segunda divisão. Mas no Counter-Strike não tem discussão. O cara fala, velho, olha o que o cara tá fazendo. Pelo amor de Deus. E é o tempo inteiro essa surpresa. O outro fator que foi muito impulsionador dos últimos anos do universo de esportes é uma coisa que o mundo do esporte tradicional não sabe nem que existe, que são os assets digitais, as skins, a compra de sticker e tudo mais. Você não tem ideia do tamanho desse mercado. Tem gente que gasta 120 mil reais numa capinha de uma arma que não muda em nada o poder da arma, é só o visual. 120 mil reais? Teve um cara que comprou 50 mil euros agora, semana retrasada, numa skin de CSGO. Entendeu? Cara, eu já gastei. Você fala assim, cara, não é possível. Eu já gastei $200. Você fala, como assim, cara? Cara, eu tenho 45 anos, eu jogo Counter-Strike com os meninos todo dia, e eu acho irado, cara, a arminha, eu falo, agora, nossa, cara, é muito legal. Se você parar pra pensar, é um pouco também da junção desses dois mundos, que talvez para uma geração, eu e você, a gente tá perto em idade, eu tenho 42, você tem 45, como você falou, e pra gente lá atrás seria difícil de entender, mas isso não é diferente do que comprar um tênis, do que comprar uma bolsa. É lifestyle mesmo. Sim. É lifestyle, você compra para ficar mais bonito, você compra para se sentir melhor, você compra para aparecer, enfim, não importa. Ou seja, no jogo é a mesma coisa. Só que você compra, Ricardo, se você comprar, você tem que blefar muito você mesmo. Se você falar que compra um tênis de $100 ou de R$100, e que aquele outro de R$800, que é da marca tal, é 8 vezes melhor em qualidade do que o de 100. É sim, mentira, ele não é. Isso. Você compra por causa do status dele, porque você acha a marca legal, porque você acha ele cool. Exato. Então o que acontece? No mundo do digital, você jogar com aquela arma em que você tá jogando e todo mundo olha e fala, nossa, olha o cara com aquela Dragon Lore, não sei o quê. Cara, é o status. E aí isso daí é um mercado grande, que você vende essa arma depois. Se um cara joga profissional com ela vale 2 vezes mais do que valia meia hora atrás. E você vai lá e vende ela por... Cara, é um universo, assim, paralelo. E outra, né? Você gigantesco. Tá comprando um tênis de R$800, você fica 12 horas por dia com ele, né? Ou seja, você tá bem pra caramba. Você tá bem boa parte do dia, quando você não tá dormindo. Você tá um dos maiores problemas que a gente teve na Fúria, quando a gente veio para os Estados Unidos, e os meninos deram a primeira estilingada, assim, de salário e tudo mais, foi que no primeiro salário de $10 mil de um dos meninos, ele gastou 7.500 de uma skin, cara. Uau. Cara, você não tem noção. Foi reunião aqui. Eu contratei cara de especialista de mercado financeiro para explicar como administrar as contas pessoais, como administrar a sua vida no futuro. Porque os meninos saíram de salário de R$1.200. Agora, pergunta para você. Eu sou um pouco sneakerhead. Eu não gasto $7 mil num tênis, mas eu gosto de comprar uns tênis. Você conhece StockX? Aquela plataforma de... É louco. Bom, leva todo dia 20% dos meus gastos de cartão, vai no StockX. É do Travis Scott, por sinal, sabia? É meu? Bom, para quem conhece StockX, é talvez a maior plataforma do mundo de compra e venda de tênis, principalmente tênis mais raros, etc. Existe um StockX para arma de esportes? Existe e é muito mais poderoso que o StockX. Mais viciante, dá para dizer. É grande. E onde é organizada? Como é que é o nome? Na Steam. Não, a Steam, o próprio Steam tem o mercado dela, né? Steam é STAM, ela tem o mercado de skins, onde você entra lá, compra o que você quiser, espera lá o gráfico dela alterar e vende pelo preço que você quiser. Como que ele altera? Ele altera pela oferta e demanda e ele altera por marketing. Se, tipo assim, se eu falar que a Fúria vai jogar com a arma tal, é capaz que amanhã já tá mexendo em tal coisa dentro do mercado. E tem gente fazendo inside trading ali, tem gente que opera... Tem só operador disso o dia inteiro, cara. É muito grande. Muito grande. Ricardo, deixa eu aproveitar. Vai virar. Os caras do Comitê Olímpico agora devem estar dormindo, meu. Os caras devem foder. Vou aproveitar. Um monte de velhinho lá, os caras estão lá em Barcelona. Vai ter que, o Akari vai ter que assumir o COI. Deixa eu aproveitar esse espaço, porque tem uma pergunta que a gente tem que te fazer,
que nessa quarentena, uma das coisas que virou moda foram as lives, né? Live de cantor sertanejo, live de cantor de tudo que foi tipo. Coisa que o mundo do esporte já fazia há muitos anos. Exatamente. Mas a Brahma fez recentemente lives com os times de futebol e 2 times fortes também aí, Palmeiras e Flamengo, disputaram lives. E o Flamengo deu um show no time do Mauro, né? Flamengo bateu... eu participei também um pouquinho da live. Para piorar, para deixar ainda conta pior ainda. A gente, talvez isso explique por que o Flamengo deu um show no time do Mauro, né? Mas conta pra gente aí como é que foi essa questão. Eu tô brincando, o Palmeiras é um time muito querido, eu tenho grandes amigos lá, boa parte que tive sorte de trabalhar e alguns eu tive prazer de, inclusive, dar aulas, né, para boa parte ali do time. Talvez também se explique o problema das lives, né, Mauro? Não, jamais. Não, foi um sucesso. Pô, tem que falar que foram um sucesso, foram mesmo. Não, tô brincando, porque a gente tá falando de 300 mil pessoas assistindo as lives do Palmeiras e quase 1 milhão assistindo a live do Flamengo, né? Então não dá para falar que não foi sucesso. Tô brincando. Mas conta para nós aí, como é que foi esse processo das lives? Qual que era o objetivo? Como é que foi a repercussão? E quais são os planos para continuação ou não dessas lives, com ou sem quarentena? Bom, em primeiro lugar, eu particularmente acredito que o futuro da publicidade é uma publicidade que não interrompe, sim que te entretém. Então, na minha opinião, qualquer marca do mundo hoje deveria estar focado num mundo onde você vai ter que se esforçar mais para entreter e a interrupção ela não vai ser mais aceitada, seja porque o modelo de mídia paga vai acabar, ou porque... você vai ter opções, o próprio Twitch hoje é um exemplo, né, ou de plataformas que você pode se engajar de uma outra forma. Na minha opinião, todas as marcas deveriam estar focadas em criar entretenimento, ou seja, uma publicidade que entretém as pessoas e que não interrompe. Dito isso, dado o cenário que a gente está vivendo hoje, as lives foram uma forma excelente de entrar na casa das pessoas com conteúdo que entretém, que traz valor, que diverte, né, que une as pessoas em torno seja de uma música ou de um esporte. E isso, na minha opinião, vai ficar. Óbvio que ninguém vai trocar no futuro um jogo ao vivo por um jogo, um show ao vivo por um show em casa, ou ir no estádio do que ver em casa. Vai ser híbrido. Eu acho que os dois vão conviver. As lives vieram para ficar, na minha opinião. O mundo do esporte ao vivo e da música ao vivo vai continuar. Só que o que vai acontecer com as lives em casa, na minha opinião, vai ser exatamente o que aconteceu no mundo dos games. Você vai ter muito mais interação, você vai poder clicar e comprar, você vai poder utilizar um QR Code para fazer alguma outra coisa, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos se você pagar um pouco mais. Você vai ter um mundo que é muito mais interativo, que cria comunidade, você vai poder estar assistindo com seus amigos, você vai estar podendo talvez pagar um pouquinho mais e aparecer teu nome, sentar na frente, aparecer teu avatar, enfim. Eu acho que esse é o futuro. E no caso mais específico de lives de futebol, é um formato novo que a gente está testando, porque a gente também, o Akari também falou já sobre isso hoje, a moeda de troca daqui para frente vai ser o conteúdo. Então a gente está testando live com o time de futebol, porque a gente passa a ter aquele conteúdo junto com a equipe, e para a gente é muito bom. E aí você pode sindicar esse conteúdo em várias plataformas, mas para a gente é muito importante estar aprendendo em primeiro lugar com esse tipo de conteúdo. As lives de futebol têm sido uma grata surpresa, e a ideia é que a gente continue fazendo isso, sendo que já que a gente não pode estar no campo, a gente quer estar em volta do campo. E eu, na minha opinião, de novo, volto a repetir, veio para ficar, vai continuar crescendo, mas nada vai substituir a experiência real. Agora, eu acho, só dar uma opinião sobre isso, Felipe, eu acho que o coronavírus, cara, tirando a parte mais prejudicada, que foi quem morreu com ele, continua morrendo, né, um monte de gente, a parte mais prejudicada foi as pessoas que não conseguem melhorar a entrega do que eles fazem, cara. Não vai ter show mais, depois de todas essas lives, na minha opinião, não vai ter show mais se for no mesmo formato de antes. As pessoas têm que melhorar a entrega, cara. Eu prefiro assistir o Zeca Pagodinho, como eu sou samba, eu adoro samba, caramba, eu prefiro assistir ele aqui na tela se for para passar perrengue. Eu não quero passar perrengue, eu quero ir num show top, eu quero ser bem tratado, eu quero ter um negócio legal e ponto. Não que no Zeca Pagodinho eu nunca tive reclamação, que sempre fui bem. Claro. Mas assim, eu quero ir em show que me trate bem. Então eu quero ter essa interação com o celular, eu quero ter essas coisas, porque senão, claro, eu não assisto em casa. É muito mais legal de fazer. E em países como o Brasil, cara, você tem toda a razão, porque, por exemplo, no Brasil a gente sabe que
que o que você acabou de falar ainda está muito abaixo de um país como os Estados Unidos, né? Hoje, aqui nos Estados Unidos, hoje você sabe que você vai chegar com segurança, você vai ficar lá com segurança, você vai sair com segurança, vai demorar, né? Em grandes arenas dos Estados Unidos hoje, você sai e entra em 5 minutos, e aqui no Brasil a gente sabe que é o contrário. Então, em país, eu acho que essa lacuna no Brasil vai ser ainda maior. Ou seja, vou dar um exemplo, Ricardo, exemplo prático. Aquele Pro View da NBA, que é a câmera no aplicativo da NBA que você assiste dentro da quadra, eu não aceito assistir o Corinthians mais sem aquilo. Sim. É isso. Se vira, pô. O Corinthians tem que se virar, cara. Corinthians, a Globo, a Esporte Interativo, sei lá quem que é o responsável, tem que se virar, porque é muito chato ver o jogo do Corinthians sem ter uma câmera no peito do cara que tá jogando. O Jô vai estrear no Corinthians agora. Eu quero ver ele com uma câmera no peito. Eu não sei o que vocês vão fazer. Não sei o que os times vão fazer, o que as emissoras vão fazer. Só sei que aqui, quando saiu o ProView, os caras 2 semanas depois estavam discutindo o ProView 360. Onde você pudesse girar no celular e ver os caras atrás de você, marcando você. Cara, olha o nível que a parada tá, entendeu? Inclusive, você já com o aplicativo chamar a atenção. O cara tá atrás de você, já dá um choque nele. Dá um cutucão, né? Dá uma provocada no cara. Dá uma cutucada, aquela cutucada do Facebook. Ele não tem mais o cutucão do Facebook. Pô, eu fico indignado, assim, fico indignado como brasileiro, cara. Como brasileiro de verdade. Não, no Facebook, o brasileiro, o consumidor brasileiro, ele aceita coisa ruim, cara. É impressionante como a gente aceita coisa ruim, cara. Eu tô há 2 anos morando aqui nos Estados Unidos. Tipo assim, na política, você aceita coisa ruim. Você não tá nem aí. Você deixa os outros te roubar, você quer que se dê. Aí no time, você aceita coisa ruim. Porque eu sou corintiano, eu sou fanático. Foda-se, porra. Cobra os caras pra fazer uma parada legal, tá ligado? Tem que fazer um negócio bacana. Você tá pagando. Você tá gastando dinheiro, porra. Para presidente do Corinthians, né? Boa. Mauro. Não, eu não. Pô. Eu sou presidente da Fúria. Não, porque as ideias são muito boas. É como o Palmeirense, de repente, vai melhorar muito o Corinthians. Então fica aí em Boca Raton, aliás, onde estava vizinho do Ricardo Teixeira. Mas vamos lá. E já que é para aproveitar também e falar. Fala aí, Fleury. Fazer mais uma pergunta ainda para o Ricardo nessa sequência, terminando. porque uma das questões do Ricardo, né, obviamente, que a Ambev quer, no fundo, é vender cerveja, né, Ricardo? Afinal, assim, lógico, melhorar o futebol é bom, mas vender cerveja é a parte principal aí da Brahma, da Skol. Claro. E, assim, quando vocês lançam um programa sócio-torcedor, é muito legal você ter 1 milhão de sócios-torcedores. Mas vocês têm 230 milhões de brasileiros a mais que também vão consumir cerveja. Como que você... Então, obviamente que, de repente, essas lives ou ter todo esse projeto todo fora do futebol, né, ou fora do estádio, acaba sendo tão interessante quanto ter gente dentro de um estádio que, a princípio, nem se pode ter cerveja. Pelo menos em São Paulo, hoje, a gente não pode ter cerveja. No Rio, você pode ter cerveja. Alguns estados também. Então, como que a Ambev, como que vocês veem essa questão da proibição das cervejas? Como que é o posicionamento hoje de repente, ter um projeto para que a gente tenha cerveja nos estádios? E como que você pensa nessa construção de a cerveja sendo um apoiador da construção de um futebol melhor, seja no estádio ou fora do estádio? Não, a gente tem um papel fundamental. A cerveja, quando consumida com moderação, ela une as pessoas, é algo que traz alegria, diversão, principalmente para os praticantes, para os torcedores e praticantes do esporte como um todo. De novo, a gente sempre teve muito ligado na audiência, a gente nunca vai estar dentro do campo, obviamente, mas a gente sempre teve muito ligado na audiência. Eu brinco que lá atrás, o primeiro cheque que a ESPN recebeu de uma empresa para apoiar o canal lá atrás, quando todo mundo achava que era uma loucura ter um canal de esportes, foi da Budweiser nos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem uma ligação muito íntima com isso. O que o Akari falou talvez seja bom para a gente também, por um lado, que se as pessoas vão ficar em casa assistindo um show ou futebol, vão consumir mais em casa, isso é bom, e a gente está trabalhando muito para melhorar a experiência na casa das pessoas, algo que a gente não olhava com tanto carinho, agora a gente está mudando. A gente hoje tem um serviço de aplicativo, que é o Zé Delivery, que entrega cerveja em casa, a gente tem um website que é o Importa da Cerveja, a gente tem uma parceria muito maior com os bares, restaurantes, supermercados de várias cidades do Brasil para fazer isso. Isso a gente vai continuar fazendo. Agora, a gente já viu que a cerveja, quando bem gerenciada dentro do esporte, ela agrega valor, seja através do patrocínio ou através da experiência. A Copa do Mundo foi um grande exemplo. A gente trabalhou com a FIFA aqui no Brasil, por exemplo, e fez com que a cerveja fosse vendida e deu tudo certo, respeitando um número. Hoje mesmo nos Estados Unidos, você vai num estádio, uma pessoa não pode comprar mais que 2 cervejas, para coibir esse abuso, que é bom para a gente não quer abuso.
2, você chega lá na metade do jogo, ou quase no final do jogo, tem que parar de vender cerveja, porque você quer que as pessoas... Enfim, então eu acredito que implementando regras e seguindo regras, a cerveja tem um papel muito agregador no esporte como um todo. E eu espero que as pessoas consigam enxergar isso, porque no final o consumidor vai sair ganhando. Eu acho, só me metendo também na história da cerveja no estádio, cara, o percentual de pessoas que causam problema consumindo cerveja no estádio não se resolve com a proibição, porque esse cara, ele faz do mesmo jeito, ele vai encher a cara fora do estádio, ele vai entrar muito louco, ele vai fazer do mesmo jeito, e muitas vezes o brasileiro, ele é hipócrita quanto a isso, porque é tipo discussão da liberação do jogo. Não existe discussão de liberação do jogo quando o jogo já existe. Não tem. O cara já vai beber lá fora do estádio. Essa discussão não é patética, entendeu? Então você está discutindo se você quer regulamentar o jogo ou se você não quer regulamentar o jogo. E quer que as pessoas paguem impostos ou não quer que as pessoas paguem impostos. Porque o jogo já existe, pô. Então é uma indústria gigantesca, bilionária. E aí a cerveja é a mesma coisa, o cara já bebe, já vai beber do mesmo jeito. Ou você põe regra, põe controle, põe a taxação, coleta pro bem social com isso. Ou finge que não existe, finge que quando você vai pro estádio hoje sem poder ter cerveja, que nem eu vou pro estádio do Corinthians, não tem ninguém bêbado lá dentro, pô. Tá cheio de maluco que fica tomando Maria Mole fora do estádio, o cara já entra muito louco e prejudica do mesmo jeito. Pô. Aprecio com moderação. Ô, André, o que o poker te ensinou para fazer negócio? Não vou falar de Poker Face, mas o que ele te ensinou, não? Cara, ele ensinou muita coisa, Mauro. Eu acho que se fosse para resumir numa coisa só, eu acho que é a prestar atenção em tomar curtas decisões ótimas, buscando resultado de longo prazo. A gente precisa, quando eu jogo poker, eu jogava, né, online, 28 telas ao mesmo tempo. 28 campeonatos ao mesmo tempo em 2 monitores de 30 polegadas, de 27 polegadas. Eu precisava, em cada segundo, tomar uma decisão mais perto do ótima. Sabendo que eu não vou tomar todas ótimas, mas quanto mais perto do ótimo eu chegar, eu não preciso me preocupar com a randomicidade do resultado. Eu só preciso saber que a decisão tem que ser ótima. E aí, no longo prazo, o resultado vai acontecer conforme a minha capacidade em tomar boas decisões. Quanto mais você se expõe a tomar decisão que você não é capaz de tomar, mais resultados deficitários você vai ter no longo prazo. Então, aqui na Fúria eu faço a mesma coisa. Eu cuido das coisas que eu sei que eu tomando a decisão vai ser mais perto do ótimo do que uma outra pessoa que está do meu lado tomando decisão. E na outra área eu falo, se você me deixar tomar decisão, você vai se ferrar no longo prazo. Porque você é melhor que eu tomando esse tipo de decisão. E eu sou convincente, né? Eu sou falador, o caramba, eu vou te convencer que eu tô certo. E aí a gente vai se ferrar no longo prazo. Então toma a decisão que você é melhor que eu para tomar essa decisão. Ricardo, você joga poker, Ricardo? Mas se você me fizer essa pergunta, eu já tenho a resposta. Me ensinou a perder. Você vê, porque não tomou a ótima decisão de vir me procurar antes. Senão ele já não tá perdendo mais. Né? Pô, sensacional. A gente vai agradecer muito o André, que vai dar a sua palavra final. Ricardo, também vou ser obrigado a dar uma palavra final, já que estamos falando de live, até porque é um evento beneficente. Na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite, eu vou estar apresentando a live, que eu preciso lembrar o nome da live, porque eu não posso apresentar uma live se eu não sei o nome. Solidariedade é show de bola, é um patrocínio, um evento do Açaí Supermercados, que dá o name rights para o Campeonato Brasileiro, com vários outros parceiros, vou ter a honra de apresentar, com meus parceiros Cafu, capitão do Penta, também com o Vampeta, com a grande Aline Pellegrino da Seleção Brasileira, com o Samuel Rosa fazendo a parte musical futebolística também, Renata Fã também, vai ser muito bacana a partir das 8 da noite, vai estar na Claro TV, no UOL TV, mais um monte de lugar que eu devia saber, mas não sei também, mas é quinta-feira a partir das 8 da noite, uma live beneficente, porque é para a Central Única das Favelas, da Taça das Favelas, é um projeto bem legal que o Açaí está bancando e a gente vai estar participando com muito prazer, com muito coração. Coração, cabeça do André, do Ricardo, André Acari, muito obrigado pelo nosso papo aqui no Sports Insights. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Valeu, Ricardo, pela troca de ideia aí, foi top demais, brigadão. Para mim, a gente continua focado em levar o eSports do Brasil ao ponto mais alto que a gente conseguir. A gente, hoje em dia, somos uma empresa brasileira que nasceu com CNPJ no Brasil, já é uma LLC aqui nos Estados Unidos também. A gente está worldwide e levando a febre de conquista, a paixão de brasileiros para o mundo inteiro, representando o país, e a gente vai fazer isso cada vez melhor, mas sempre se preocupando em ser cultural, social, nunca só sendo performance. A gente está fazendo um trabalho muito legal, dá um prazer muito grande fazer parte, e só por estar aqui
por ser Fúria, já é parte do reconhecimento. Então, muito obrigado por vocês. E, por favor, virem torcedores da Fúria, né? Começa a torcer a gente aí, já estamos acompanhar. É isso mas aí. como palmeirense, eu não vou gastar a torcida. Eu torço não torço nem pro sub-20 do Palmeiras, mas com todo respeito, boa sorte para você, André. Mauro, faça uma tatuagem para ganhar a camisa. Isso eu tô pensando, que adoro camisa também, mas aí eu tiro o cabelo. Mas enfim, Ricardo Dias, muito obrigado pelo papo aqui, foi show. Foi um prazer. Eu, na verdade, Fleury, agora você levou muita barra, porque eu ia perguntar pra cara se ele topava dar uma camisa pra mim, mas sem fazer a tatuagem. Agora, o que o Mauro vai fazer... Eu vou pedir pelo WhatsApp uma camisa pra gente. Eu peço uma. Eu já vou pegar o WhatsApp agora, Ricardo. Fica tranquilo, eu vou te mandar aí. Inclusive, quem deveria receber camisa sou eu, porque essa camisa preta aí eu paguei de tanta brama que eu já tomei no show do Zeca Pagodinho e tudo mais, mas eu vou mandar da Fúria aí pra você. Fica tranquilo. Eu acho que assim, você manda a camisa da Fúria pra nós e o Ricardo vai mandar do Carnaval do ano que vem a camisa que dá direito a acesso. Mas é um vagabundo. Tá tudo resolvido, viu? Vamos fazer o seguinte, tá fechado. Patrocínio também aí é por minha conta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi um prazer. Eu aprendi bastante aqui hoje com vocês. Akari, obrigado, cara. É um prazer estar demais. Com você aqui. Espero que a gente possa, todo mundo aí, manter contato. E como a Fúria Ambev também é uma empresa brasileira, e a gente falou rapidamente sobre isso hoje, 2020 é a hora de fazer e não de falar. E no que depender de mim, da Ambev, o nosso marketing ele vai ser cada vez mais social, vai fazer a diferença na vida das pessoas, criando produtos e experiências que resolvam algo lá na ponta para melhorar nosso país. Então, é um prazer estar podendo fazer isso aqui no dia a dia, é um prazer estar podendo fazer isso com pessoas como vocês também. Contem comigo também na física e na jurídica, se a gente puder fazer algo mais junto. Eu estou dentro e, de novo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazerzaço é nosso, Ricardo Dias. É um dever estar com você, Fernando Fleury. Mauro, mais uma vez, mais uma semana, mais um dia com você, infelizmente. E hoje ainda tive que te aguentar na hora do almoço, que a gente teve uma reunião de negócios, né? Ótimo, em 4 minutos. Se todas as reuniões de negócios fossem assim, seria maravilhoso. Mas eu preciso aprender o Poker Face com o André. Você fala as coisas... Apesar do seu atraso de 30 minutos, né? Que fez o almoço da minha filha demorar, mas tudo bem. Sim, mas estava fazendo a TV, ué. TV demora. Eu tenho que fazer uma última pergunta pro Ricardo. A marca do shampoo dele, porque eu preciso ter um cabelo igual dele. Deixa eu só te falar uma coisa. O segredo não tá no shampoo, e sim no produto, que é a pasta que eu uso depois que eu penteio, entendeu? Eu vou pedir pra você me mandar. Eu achei que ele usava alguma cerveja especial nesse cabelo. Mouse beer. Essa foi a que a minha mãe tomou pra me amamentar. Mas eu queria agradecer todo mundo. Realmente foi um prazer essa conversa. O Akari, conheço o Akari desde que a gente é moleque, literalmente. A gente já fez poucas e boas. O Murilo e o Rodrigo, mais uma vez, que a gente está pedindo para eles participarem, porque a gente acha que eles são robôs, né? A gente está com essa dúvida aí. Ao pessoal da THE, com seus cursos maravilhosos, que estão crescendo cada vez mais. Estão esperando, inclusive, o Akari e o Ricardo participarem aí como professores dos cursos em breve. A THE tá esperando vocês aceitarem o convite. O Mauro demorou 2 anos para responder. Vamos ver se vocês batem esse recorde, né? A gente espera que não. Né? Mas super obrigado aí, foi um prazerzaço ter vocês. Vamos manter contato, porque ainda tem muito talk shows para a gente produzir juntos aí. Tá bom, valeu, obrigado, galera. Obrigadão mesmo. Valeu, obrigado. Prazerzaço, gente. Uma boa noite, até a próxima segunda-feira, às 7 da noite, com mais um Sports Insights.